Bem-vindos ao Meta Saudável. Se o pessoal aqui gosta de análises diretas sobre saúde e fitness, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o tema de hoje é crucial. Vamos direto ao ponto. O que batata resfriada e Ozempic têm em comum? Parece uma pergunta meio maluca, né? Mas a resposta, olha, ela conecta um dos fármacos mais revolucionários do momento ao poder que está ali, escondido no nosso próprio intestino. Entender essa ligação pode mudar a forma como a gente enxerga o controle de peso para sempre. E hoje a gente vai conectar esses pontos. Certo, para a gente entender essa conexão a fundo, o ponto de partida tem que ser a ferramenta farmacológica, a semaglutida. É o princípio ativo por trás de nomes famosos como o Ozempic. O mecanismo que gera resultados tão expressivos é a nossa primeira peça desse quebra-cabeça. E a gente começa pelos dados clínicos, porque eles são incontestáveis. O que estamos vendo aqui é um resultado de 20 semanas, uma redução média de quase 10% do peso corporal no grupo que usou a semaglutida, contra praticamente nada no grupo placebo. A eficácia é brutal, não tem como negar. Mas o mecanismo, sabe, a causa por trás dessa perda de peso, é aí que a coisa fica interessante. E a resposta está toda nesse número aqui. Em estudos de alimentação ad libitum, que é quando as pessoas podem comer o quanto quiserem, o resultado foi uma redução espontânea de 35% na ingestão de calorias. Vamos deixar isso bem claro, não estamos falando de força de vontade, estamos falando de uma recalibragem na biologia do apetite. E essa recalibragem de calorias é o resultado de uma série de efeitos em cascata. O fármaco age lá no sistema nervoso central, diminuindo a fome, os desejos e tem um detalhe, uma redução notável na preferência por alimentos mais gordurosos, de alta caloria. Ao mesmo tempo, ele amplifica os sinais de saciedade e a percepção de controle sobre a comida. É, na prática, uma reprogramação de toda a arquitetura do apetite. E é aqui que a nossa análise tem um ponto de virada. A semaglutida, na verdade, é um análogo. Basicamente, uma imitação de um hormônio que já existe no nosso corpo, o GLP-1. Isso levanta a questão fundamental. Se esse hormônio é tão potente, o nosso corpo também produz ele? E a resposta é um sonoro sim. E é exatamente aqui que aquela batata resfriada do começo da conversa volta para a cena. A gente pode pensar no nosso intestino como uma biofábrica super sofisticada de GLP-1. Só que essa fábrica não funciona com eletricidade, e sim com uma matéria-prima bem específica que vem da nossa dieta. E quem são os operários dessa linha de produção? Os trilhões de micro-organismos que formam a nossa microbiota. Olha só, a principal matéria-prima para essa biofábrica se chama amido resistente. O nome já entrega tudo, né? É um tipo de carboidrato que resiste à digestão lá no intestino delgado e chega intacto no nosso cólon. Chegando lá, ele vira o banquete, o superalimento para as nossas bactérias do bem. Onde a gente encontra isso? Em fontes clássicas como feijão, lentilha e também em batata e arroz depois de cozidos e resfriados. O processo biológico é uma cadeia de reações super elegante. Primeiro passo, a gente consome fibras fermentáveis e amido resistente. Segundo passo, a microbiota intestinal fermenta isso e produz uns compostos específicos. Terceiro passo, esses compostos se ligam e ativam receptores em células especiais no nosso intestino, as chamadas células L. E o quarto passo, como resposta, essas células L liberam pulsos do nosso próprio GLP-1, o natural. E esses compostos-chave, os mensageiros de todo esse processo, são os ácidos graxos de cadeia curta, ou SCFAs, na sigla em inglês. Eles são elo de comunicação entre o que as bactérias comem e o nosso sistema hormonal. São eles que funcionam como a chave que liga a ignição nas células L, disparando a liberação do nosso GLP-1. Ok, então agora a gente tem os dois mecanismos na mesa, a via do remédio, que é externa, e a via do corpo, que é interna. Chegou a hora de comparar. Como é que o sinal de saciedade que vem em impulsos da dieta se compara ao sinal constante e superpotente do fármaco? E os dados dessa tabela são muito reveladores. De um lado, a liberação via dieta. Ela é pulsátil, ou seja, reage às refeições com um hormônio que dura menos de 2 minutos no corpo. Do outro, a via farmacológica. É um sinal estático constante com um análogo que dura 168 horas. A consequência direta disso é a dose. Uma fisiológica, normal para o corpo, a outra é suprafisiológica, muito acima do normal. Isso explica a diferença gritante na supressão de calorias. São, no fundo, duas filosofias de sinalização completamente diferentes. Mas é aqui que a análise superficial acaba e a análise estratégica começa. O grande erro é enxergar isso como uma batalha de dieta contra remédio.
A verdadeira inteligência é abandonar o ou e abraçar o e. A questão não é qual escolher, mas sim como fazer os dois trabalharem juntos em sinergia. Essa sinergia, esse é o ponto-chave, porque uma estratégia nutricional focada em alimentar essa nossa via interna, ela não é só um complemento. Ela se torna uma ferramenta poderosa para otimizar os resultados e, ao mesmo tempo, diminuir os efeitos colaterais da terapia com o medicamento. E por que essa sinergia é tão crucial na prática, no dia a dia? Primeiro, para manejar os efeitos colaterais. Constipação é uma queixa super comum e ela é combatida diretamente com mais fibras na dieta. Segundo, a qualidade da perda de peso. Um bom aporte de proteína é vital para diminuir a perda de massa muscular junto com a gordura. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, a sustentabilidade a longo prazo. Alimentar a microbiota com probióticos é construir uma saúde metabólica forte para o futuro. Falando em ter um plano completo para finalmente ver resultados, muita gente me pergunta como organizar uma rotina ou qual plataforma eu recomendo para quem quer um guia de verdade, que junte treino e nutrição. Para isso, eu recomendo o Netflix Fitness. É uma plataforma completa com treinos novos toda semana, seja para fazer em casa ou na academia, além de planos de nutrição e um foco real em criar equilíbrio e mudar hábitos. Para quem quer entrar para o time e ter esse acompanhamento completo, é só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela e começar essa transformação. E tudo isso que a gente conversou aponta para uma direção muito clara para o futuro. A próxima grande fronteira da saúde metabólica parece que não está numa nova molécula, num novo remédio, mas sim no ecossistema que vive dentro de nós, a microbiota intestinal. Estamos saindo da era de ver a microbiota como uma coadjuvante para entender que ela tem um papel de protagonista. E isso não é especulação, tá? Essa citação aqui é de um artigo científico e ela consolida essa ideia. O que ela está dizendo, em resumo, é que os produtos da sua microbiota não só controlam a sua produção natural de GLP-1, mas também parecem modular como o corpo responde ao tratamento com o remédio. Traduzindo, a saúde do intestino pode prever o sucesso do tratamento. E o impacto prático disso é o que a gente vê aqui. De um lado, um microbioma saudável, em equilíbrio, o que está associado a uma maior eficácia do remédio e uma perda de peso melhor. Do outro lado, um quadro de desbiose de desequilíbrio, que pode prejudicar a sinalização do GLP-1, diminuir a resposta ao tratamento e ainda contribuir para a inflamação no corpo todo. A mesma dose, o mesmo medicamento, mas resultados potencialmente bem diferentes. O que nos leva à questão final, que meio que redefine toda essa busca por soluções. E se o próximo grande avanço no controle de peso não for uma nova injeção, mas sim nossa capacidade de modular e otimizar esse ecossistema tão complexo e poderoso que a gente já carrega aqui dentro? Obrigado por assistir ao Meta Saudável. Se esta análise ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder o próximo conteúdo. Até a próxima!